a gente que vai compartilhar a tela, a apresentação, ou vocês? Isso, Tá. vocês. Estavam falando aqui, eu não... É que daí fica mais fácil para vocês, né? Acho que dá mais autonomia, mas se alguém tiver alguma dificuldade de compartilhar a tela, como vocês mandaram os arquivos, daí eu baixo aqui e a gente compartilha, tá bom? Para facilitar. Bom, então eu vou iniciando já, né, porque já deu uns 3 minutinhos. Eu sou a Thalita Braga, eu sou cogestora da Galeria Ponto de Fuga, que é localizada aqui em Curitiba, junto com a Milena Costa, que é quem vai apresentar hoje o grupo dela, né, a tutora do Mulheres em Residência, que embora tenhamos uma sede física que fica no centro da cidade, a gente tem cada vez mais migrado para online e também atuamos em outras frentes de desenvolver projetos, e é o caso do Mulheres em Residência, que fomos contempladas no edital da Aldir Blanc, de fomento, o edital aqui do município, né? Então, ficamos muito felizes que pudemos dar andamento, e agora mais ainda, né, que esse projeto, na verdade, acho que alguém comentou ontem que como que estava feliz com o grupo, né? E aí eu disse que isso só se inicia agora, né, com o trabalho de vocês sendo apresentado. Bom, então o projeto ele visa selecionar, né? A gente selecionou fotógrafas de diversas partes do país, a gente até tinha prometido selecionar 20, depois acabamos colocando... Quantas foram depois mais, Mi? 20, no final ficou 24, né? Acho que deu 26. Não sei se foi muito difícil a gente ficou de coração cortado de deixar mulheres fotógrafas de fora, e enfim, mas por esses encontros são justamente também para dar oportunidade para outras pessoas que não tiveram acesso à residência em si, que durou um mês, finalizou no final de março. E aí a gente está tendo esse desdobramento agora, que é esse ciclo, e ainda vamos ter uma publicação e uma exposição online. Daí eu vou falar também um pouquinho mais no final, para quem não estava ontem. Bom, e agora eu deixo com a Milena para iniciar, sem mais delongas, e suas mulheres, seu grupo. Obrigada, Thalita. Obrigada a todo mundo que está aqui hoje, presente com a gente. A Luberlese também mandou aqui no inbox uma correção, foram 29, invertiu 6. Então, nós selecionamos 29 projetos. Como a Thalita falou ontem, também a Isa já comentou um pouquinho, eu acho que todas as tutoras que virão nas próximas falas também vão poder compartilhar um pouco dessa experiência. O processo de seleção foi bastante difícil para a gente e muito gratificante ao mesmo tempo, porque nós recebemos dezenas de projetos de todo o país, então foi assim, muito emocionante quando a gente viu a resposta também das artistas ao projeto, porque quando a gente escreve um projeto, né, a gente não sabe como que ele vai ser recepcionado, qual que vai ser o impacto dele, e apesar da nossa intenção ser realmente um projeto assim, de grande impacto, digamos assim, né? Um projeto que fosse transformador mesmo, que fosse da gente se conhecer, criar redes, romper algumas barreiras, a gente não sabia se vocês, né, as artistas iriam responder ao nosso chamado e iriam querer conversar com a gente. Então, foi muito emocionante essa resposta que nós tivemos. E nós selecionamos os projetos muito de acordo com o que cada uma de nós, tutoras, né, somos 5 tutoras, poderíamos contribuir com esses projetos, né, nesse sentido de entender, então, o que é o meu forte, o que eu vejo nesse projeto que eu consigo ajudar esse projeto a crescer, né, essa artista a crescer junto, e também, na medida que os grupos foram formados, a gente foi pensando muito nas afinidades internas dos grupos, como os projetos poderiam crescer uns com os outros. Além disso, é claro que nós levamos em conta várias outras questões, né? A gente procurou criar grupos plurais, grupos que representassem realmente a diversidade das inscrições que nós tivemos, que representassem diferentes posições de sujeito, que representassem diferentes pontos das trajetórias das artistas. Então, nisso, muita coisa a gente acabou deixando assim de fora, digamos, né? A gente não conseguia, obviamente, abarcar todos esses projetos maravilhosos que chegaram, porque eram projetos muito fortes mesmo. Então, ampliamos um pouco o número de vagas para
para tentar dar conta minimamente dessa questão, mas também já estamos produzindo e trabalhando para ter uma segunda edição do Mulheres em Residência, que esperamos que seja um projeto que ele seja um projeto longo, né? É um projeto que pelo menos esteja aí enquanto for necessário falar que as mulheres ainda não ocupam, né, espaços de decisão no circuito da fotografia, que as mulheres ainda são minoria nas bancas de seleção, que são minoria em espaços realmente de organização de vários eventos da arte contemporânea. Então, enquanto for necessário falar sobre isso, a gente espera que o projeto também esteja aqui para nós conversarmos e nos fortalecermos conhecendo a produção uma das outras, né? Porque isso também é uma questão que Mulheres em Residência tinha um foco muito grande, que era a gente se conhecer, porque o problema já começa aí, nós não nos conhecemos, nós não sabemos quem são as outras mulheres que estão produzindo, por conta realmente dessa estrutura que invisibiliza, que seleciona poucos, né, que é muito meritocrática. Então, no projeto, na nossa seleção, a gente procurou olhar para os projetos com muito carinho, assim, muito cuidado de entender a potência desse projeto de crescer nesse momento, nesse formato de encontro. Então, a gente não selecionou necessariamente projetos que estavam bastante fechados, que estavam super encaminhados, não. Então, teve muitos projetos também em início, projetos que pareciam estar fechados, mas que a gente via que ele podia se reabrir. Então, foi bastante variado mesmo, um olhar muito cuidadoso que nós tivemos como banca. E o meu grupo, então hoje a gente vai conversar um pouquinho, né? Elas vão apresentar para vocês o resultado parcial do que aconteceu nos nossos encontros. Uma das questões que norteou muitos nossos debates foi questões relacionadas ao corpo, né? A gente também tem alguns trabalhos, como vocês vão observar, que trabalham com imagens de arquivo, mesclando também com histórias mais, né, subjetivas e uma narrativa muito pessoal de cada uma. E um outro ponto também que apareceu nesse grupo foi algumas questões de foto-performance e a fotografia enquanto um registro da performance, também enquanto uma foto-performance, enquanto linguagem mesmo para que essa performance crescesse. Então, alguns desses pontos que nortearam, né, as nossas discussões foram encontros muito intensos. Acho que todas nós sentimos que a gente já se conhecia há muito tempo. Parecia que se desse para continuar, assim, a gente, né, continuava nesse nível de intensidade por mais alguns bons meses. E eu fiquei muito feliz que a gente conseguiu dar um pequeno fechamento para esses trabalhos, que a ideia também era que a gente terminasse esse processo, que cada uma das artistas envolvidas no processo conseguisse terminar essa trajetória observando, assim, chegando, entre aspas, em algum lugar, digamos assim, né? Ou que elas conseguissem ver que o projeto delas se transformou, conseguissem ver, de repente, uma edição, ou até mesmo produzir um texto, fazer, né, uma edição inicial desse trabalho, ou até mesmo, em alguns casos, fechar um trabalho que às vezes já estava acontecendo há muito tempo, mas que parecia nunca chegar ao fim. Então, vocês também vão observar que elas vão compartilhar diferentes aspectos dos trabalhos, né, de cada uma delas. Nós organizamos uma certa ordem entre nós aqui, né, da apresentação, refletindo também sobre como poderia se desencadear alguns assuntos, né? Então a gente foi pensando em alguns diálogos entre os trabalhos. E aí, se vocês tiverem perguntas no decorrer das apresentações, vocês podem colocar aqui no chat, que depois a Thalita vai mediar essas questões, observações, enfim, fiquem bem livres para contribuir. Então, a nossa ordem de apresentação vai ser a Diane, depois a Naira, a Guadalupe, a Betina e a Ju Moraes. Obrigada a todos e fico por aqui aguardando depois a parte das perguntas para a gente conversar um pouquinho mais. Diane, com você. Oi, gente. Peraí.
Bom, eu sou a Diane e eu estou compartilhando aqui com vocês as fotos. Apareceram? Tá aparecendo sim, só Sim, tá aham. o frame do programa. Não sei se você quer tirar ou... Aqui, visualizar cheia. Isso? Ah, Isso. melhor. Aí. Então, eu fiz algumas anotações de algumas coisas para falar, para não tomar tanto tempo, mas na emoção a gente acaba não seguindo muito, mas enfim. E eu vou passando algumas fotos, eu fiz uma sequência de fotos para essa conversa, que é também um pouco do que acabei descobrindo assim na residência. E aí eu vou passando e vou falando. Eu queria começar falando de como eu comecei o texto, que foi um texto muito diferente que eu escrevi sobre esse trabalho, a partir das nossas conversas, que eu escrevi, a primeira frase foi assim, sob a imposição de ser dobrada, pode-se aprender a ser dobrável. E aí eu chamei de dobrável esse trabalho nesse momento, ele já teve outros nomes, aí ainda estou pensando, não é um trabalho fechado, mas nesse momento eu fiz um recorte, porque é comum a gente falar assim, eu me criei no interior, né? E é diferente de falar eu fui criada. E aí eu fiquei pensando sobre esse me criei também como olhar uma postura ativa, né? De uma certa autonomia que talvez tenhamos de nos inventar, de nos criar. Então, esse processo ele tem um pouco desse tema e acho que a residência, para mim, trouxe uma possibilidade de recuperar uma noção de poética mesmo, como algo que eu faço e que me faz. E isso está um pouco nesse trabalho. Então, eu vou mostrar para vocês. É um trabalho de foto-performances. Eu faço fotografias do meu corpo nessa posição que vocês estão vendo dobrada, né? Com os pés fincados no chão, na terra, e metade do corpo dobrada para baixo, né? Eu queria abrir um parênteses para falar também junto desse trabalho, falar da residência, que a ideia de residência também é estar em algum lugar juntas, né? E aí eu achei muito especial esse projeto, essa chamada de criar um espaço para nós. Eu acho que, historicamente, como mulheres, a gente teve que sempre disputar esses espaços e hoje em dia a gente não aceita os espaços onde querem nos colocar e nem só os espaços que estão prontos. Então, acho que a residência também foi criar um espaço nosso, inventar um espaço entre artistas, para sermos mulheres, mães, filhas, enfim, várias coisas. E aí, acho também queria falar do quanto que a Milena, que foi nossa tutora, ela chegou já com uma paixão do olhar assim para os trabalhos, que falando de terra, que eu vou falar bastante assim de território também, me pareceu assim quase como escavar as imagens, os trabalhos com os olhos assim. E acho que isso contaminou todas nós de maneira que eu me senti super presente assim, mesmo sendo encontros virtuais, eu me senti muito em presença, assim, nesses dias. Isso tudo falando de lugares, né? Porque muitas vezes os trabalhos, eu notei que os meus trabalhos, algumas coisas sendo trocadas de lugares, elas mudavam muito, né? E uma chave que veio da Milena também é que eu precisava ativar nesse trabalho coisas que estavam nele, mas que eu ainda estava escondendo, que eu não estava com coragem de dizer, que eu não estava conseguindo elaborar. E então esse trabalho ele surgiu dentro de uma pesquisa acadêmica no meu mestrado, e aí era um espaço assim com alguns limites para certos tipos de pesquisa. Então a residência me propiciou também ver de outras maneiras, né, conversar, ter palavras, às vezes palavras que alguma das outras artistas colocavam ajudavam a pensar, né? Então, foi uma experiência de retomar da onde que começou esse trabalho, né? Teve um primeiro trabalho que eu fiz, essa posição de dobra, em 2014, depois eu segui adiante esse trabalho em 2016, sempre repetindo esse movimento, esse gesto de dobrar o corpo ao meio em vários espaços da minha vida, né? De trabalho, de vivência.
E nessa residência em especial, eu tentei, a partir das perguntas também que eu recebi das colegas, ao entorno da casa onde eu cresci, né? Do espaço onde eu fui criada, no interior, aqui no sul, fica no oeste de Santa Catarina, uma cidade onde eu vivi até os 20 anos, né? Onde eu cresci. E eu percebi que muitas dessas fotos elas se davam nesse espaço, né? Nessa cidade de menos de 2.000 habitantes, chamada Tigrinhos. Mas eu fui mais assim, além de buscar essa primeira fotografia que eu fiz desse corpo dobrado, eu também fui buscar um pouco da onde que meu corpo começou a se dobrar, assim. Então, daí eu fui vendo que nessas paisagens onde ele vai sendo colocado, ele tem um trabalho, que não é um trabalho artístico, mas é o trabalho rural, o trabalho da roça que eu desenvolvia com meu pai, com meus irmãos, de plantar os grãos no chão, de colher o feijão, de plantar o fumo, né? De sempre levar essa cabeça até o chão, em direção à terra, para fazer essas atividades da roça, né? Do interior. E uma das atividades que mais me marca, assim, ela tem a ver com ajuntar pedras. Então, quando a gente fala do interior, assim, do meio rural, geralmente é meio romantizado, assim, como um trabalho lindo, né? Só no amor, assim, mas é também um trabalho pesado. E muito da minha infância e das concepções que estavam nesse trabalho, nessa agricultura familiar, ela tinha muito uma aspiração de progresso. Então, a gente passava, eu, meus irmãos, meu pai, muito tempo ajuntando pedras para tentar emparelhar esses terrenos para que eles fossem mais maquináveis, né? Para que se pudesse plantar coisas que fossem mais rentáveis, mais produtivas, né? E aí eu trago aqui também um ciclo de soja, né? Que é a soja germinando, ela cresce e ela amadurecendo. Então, era um cultivo de uma planta que é colhida à máquina. Então, esse corpo que eu coloco nesse espaço é um espaço onde ele nasceu, onde ele viveu, onde eu trabalhei, que vai vendo também essa paisagem se modificar em relação ao que era no início, né? Então, ali eu vou mostrando esses plantios, né? Essas coisas que vão sendo cultivadas com essa aspiração de ser grandes produtores, né? E aí eu vou observando também que esses cultivos, eles vão cultivando também uma subjetividade, uma noção do que seria ser mulher nesse lugar, né? E aí eu vou pensando também como, por exemplo, o milho dobrado ao meio, né? Num cultivo mais manual, quando a espiga está quase madura, a gente dobra o milho no meio, assim como esse corpo que eu mostro dobrado ao meio, né? E aí também o fumo, que eu ia observando que ele espetado na roça para murchar, ele lembrava muito pessoas arqueadas, né? E eu vou repetindo essa dobra, esse corpo que é nesse local, mas de uma maneira um pouco a interromper uma ordem, assim, né? Porque é um corpo que não está numa posição nem fisicamente, nem subjetivamente, numa posição muito comum a esse lugar, né? E aí, esse aqui é no fumo. E eu vou pensando também o quanto esses plantios, esses cultivos, né? E as colegas me deram também uma palavra muito importante, que foi a domesticação, né, desse espaço, essa dominação, essa vontade de controle desse espaço, onde se quer plantar, onde se quer fazer a terra produzir aquilo que se quer, né? Ele também é uma domesticação desses corpos que vivem nesse espaço e que ele vai fazendo se perder algumas questões mais afetivas, assim, né? Como esse aqui talvez seja muito cara a várias pessoas que moram no sul, né? Que é da bergamota, dessas frutas no entorno de casa,
desses jardins que não têm uma utilidade de produção, né, econômica, ele é simplesmente uma coisa estética. Então, eu vou vendo essa paisagem do meu entorno sendo, de certa forma, devastada, explorada, né, com esse sonho de um outro tipo de cultivo, né. E aí eu associei muito esse espaço dos entornos com a própria casa, pensando nessa ideia da domesticação, de como a casa é o lugar onde ficam as mulheres, né? Essa mulher do lar, vou pensando também junto na minha mãe e outras mulheres que ficam nesse lugar, porque eu vou embora desse lugar, né? Eu saio, hoje eu vivo na cidade, eu moro em Porto Alegre. Então eu saio desse lugar e olho um pouco para essas mulheres que ficam aí nessa casa que vai sendo meio engolida por essas lavouras, assim. E vou observando que cada vez que eu volto para esse lugar, que eu vou para Tigrinhos, algumas coisas vão se deixando ao abandono, assim. Eu penso também alguns corpos dessas mulheres, né? Algumas mulheres gostariam de poder sair dali, né? Muitas de nós, de pessoas da minha idade, saem para estudar, né? Fora, se fazer faculdade, enfim. E é como se as mulheres que ficam, a gente tivesse um dever moral com essas mulheres que ficam, que não conseguiram sair, enfim. Algumas querem estar ali, outras não, né? Existe até um documentário feito sobre essas mulheres do Oeste Catarinense, que se chama Sozinhas, que fala um pouco desse isolamento, porque, enfim, é um lugar aberto, é o campo, é lindo, mas ele também tem muita solidão, assim, muito isolamento. E aí eu retomo também algumas coisas que são belas para mim, que são doces, assim, esse entorno de casa, essas roupas estendidas, né? Esse cão que também faz um movimento junto comigo dessa domesticação, para falar que essa posição que eu assumo, ela tem uma duplicidade, porque ela é uma posição de força, de se manter em pé, mas é também de se quebrar ao meio, de se tornar flexível, maleável, né? De tentar não quebrar, de estar em pé e ao mesmo tempo de cabeça para baixo, de querer ir embora, mas ao mesmo tempo reconhecer como um lugar meu, que já não é mais meu, enfim, todos esses conflitos que envolvem essa posição tem a ver com se recusar e ao mesmo tempo se submeter, né? Então, eu termino falando que o que eu consegui fazer com isso, com todas essas questões, foi um trabalho artístico e que eu continuo repetindo esse gesto, pretendo fazer mais fotos, surgiram mais ideias nessas conversas, né? Mais possibilidades, que é uma espécie de posicionamento em relação ao lugar que me criou, que essa posição é que eu assumo agora é de continuar me criando, né, fazendo esse trabalho. Eu acho que vamos bater palma? Igual ontem. Já começa em seguida ou alguém fala alguma coisa? Não sei se a gente consegue falar muito agora. Depois, se alguém tiver perguntas, a gente fala depois. Pode continuar. Ontem eu até fiquei fazendo umas perguntas que me vinham assim, mas acho que hoje também a Milena está com o tempo um pouco mais no limite, assim, né, Mi? Daí você acha que prefere deixar tudo para o final, né? Acho que se a gente deixar para o final, eu ainda vou dar mais uma aula hoje, gente, só para, né, dar uma satisfação. E como as universidades retomaram agora, o calendário está todo mexido, assim, não quero deixar meus alunos sós, mas vai dar tudo certo, quase vai dar bem certinho o tempo.
Eu vou deixar minhas perguntas para o final. Perfeito. Naira, pode Vamos lá. assumir. Tudo bem, gente? Eu sou a Naira. Eu sou de São Paulo. Eu sou do interior de uma cidade bem pequena também. Vivo na capital hoje. E eu comecei com outro projeto, na verdade. Era um projeto sobre corpos. Não apareceu só. Acho que tem uma outra microfone aí. Tá. Era um projeto sobre corpos, na verdade, sobre algumas mudanças corporais pelas quais eu passei, de um emagrecimento de 15 quilos, e que virou um projeto sobre a plasticidade do corpo, um corpo meio escultórico. Mas esse projeto estava um pouco fechado e aí a gente optou por continuar com outro material durante o projeto, que era um livro que eu estava mexendo, e aí eu fui mostrar para as meninas a título de curiosidade, e elas acabaram se interessando muito mais pelo livro do que pelo projeto inicial. E acontece que esse livro estava muito mais no campo das sensações e das coisas indizíveis, e aí fazer a curadoria dessas imagens e escrever sobre ele foi um trabalho assim um pouco longo. Eu acho que eu apresentei meu texto no último dia da nossa residência, porque primeiro que eram vários sentimentos que precisaram ser peneirados, assim, era meio que um livro que falava sobre tudo e sobre nada ao mesmo tempo, mas era sobre mim. E depois ligar essas fotos ao discurso, porque também foram fotos que foram sendo feitas ao longo de alguns anos e não necessariamente feitas para o projeto, mas que, enfim, criava-se esse discurso juntando ali. Eu vou apresentar agora, senão eu vou ficar só contando aqui, não vai fazer sentido. Spoilers. Vocês estão vendo minha tela? Ok. Deixa eu só tirar essa barrinha daqui. Espera só um minutinho, que eu acho que vocês devem estar se vendo. Vocês estão se vendo também? Ou não? Só eu estou vendo vocês? Não. Ah, tá bom. Tá tudo certo. Somos sempre um corpo a percorrer um caminho desconhecido, que não conhece a si nem a seu destino, as dores, os espelhos e as formatações que silenciosamente tecem seus passos. Aos 15 anos, escrevi uma história de um homem que trancava uma menina num quarto e jogava a chave fora ensanguentada. Foi na mesma época da morte da minha avó. Não tivemos muita ligação. Ela não tinha energia e vivíamos realidades muito diferentes. De qualquer forma, foi uma passagem traumática. Rompimentos entre pai e mãe, histórias de tortura quando deveria haver cuidados e as próprias histórias de seu passado. Foi quando soube dos seus 19 partos, bebês que nasceram em pedaços, um surto psicótico depois da morte do primeiro esposo, uma internação no hospital psiquiátrico e um estupro sofrido sob efeito dos remédios, o qual deu origem à minha tia. Tanto caos ajudou a reforçar a ideia de que só a figura masculina do meu pai tinha valor na família. Fomos educados sob a reverência desse grande pai, a despeito de qualquer desejo da minha mãe. Minha mãe, uma figura sem identidade, sem passado, sem futuro, e minha avó, essa mulher errada. Acontece que eu sempre fui identificada com esse lado errado da família. O gênio, o corpo, o semblante, e por mais que isso fosse dito de forma pejorativa, por mais que eu não quisesse ser a minha mãe ou a minha avó, eu realmente podia me reconhecer nelas. Há alguns anos, me peguei chorando em filmes por situações que não cabiam a mim, mas a minha mãe. Mas chorava como se fossem minhas. Me perguntei quanto das minhas dores e desejos inconscientemente são de outros, como dela ou da minha avó. Quantas das minhas escolhas? Como se esse feminino violentado fosse uma herança que me traçasse um caminho continuado labiríntico delas para mim. No último ano, tive visões de mulheres velhas chorando. Elas também eram árvores. E enquanto rascunhava esse trabalho, eu mesma tive um surto psicótico. Recentemente li que, para conhecer seu destino, um homem deve ver seu passado ao contrário. E para mim, mulher,
Será possível fugir de um destino histérico? Todas as fotos juntas. Essas imagens vieram de um select muito maior, né? O livro, ele tem textos também e tem muito mais imagens, mas a gente chegou nesse recorte, que eu acho que representa bem também o flow, assim, do livro. E essa sou eu. O meu foi meio rápido. Obrigada, Naira, talvez Naira. até, já que você não usou todo o seu tempo, não sei se de repente você quer comentar um pouquinho sobre essa relação que foi algo que a gente conversou bastante no grupo, né? A relação da palavra, dos textos com as imagens. E como foi esse processo de editar um trabalho que tem uma relação tão forte, né? Entre texto e imagem. Eu achei legal, Mi, que você trouxe várias vezes essa minha forma, às vezes, de encarar as imagens como se fossem ícones de algum sentimento, de alguma sensação. E aí, quando eu montei a apresentação, eu falei, gente, acho que eu fiz a mesma movimentação de novo, eu transformei essas imagens em ícones. E às vezes eu acho um pouco complexo, assim, trazer esses significados para essas imagens que já foram feitas, mas ao mesmo tempo eu acho que é um exercício muito interessante, assim, de rever essas imagens e criar essas combinações entre elas, porque eu acho que as imagens por si elas são vazias, né? E, enfim, as combinações a gente traz aqui e a gente, enfim, uma ideia que a Me trouxe também em relação aos textos, porque tem vários textos e várias palavras, vários temas ali dentro, da gente criar capítulos baseadas em palavras-chave que a gente tem nos textos, mas acho que isso tudo é para um momento depois, assim, em relação ao recorte dessa residência. Não sei, acho que eu estou me embananando um pouco aqui. Não, acho que era isso mesmo, porque como você foi, né, você apresentou, que foi linda você narrando o texto, mas para o pessoal entender um pouquinho mais sobre como essa relação se deu, né, e como ela é importante, é um ponto de reflexão bem importante para você. Legal. Obrigada, Naira. Obrigada. Obrigada, Naira. Guadalupe, és tu? Sou eu. Boa noite a todos. Eu me chamo Guadalupe, sou fotógrafa aí já há mais de uma década e nos últimos anos eu retomei uma produção mais autoral e comecei a voltar de novo a pesquisar as questões que eu entendo que são relevantes dentro do campo da imagem, né? Eu gosto de dizer que eu sou uma pessoa muito visual, para mim a imagem ela é muito importante, então pensar sobre a imagem me traz muitas respostas sobre a forma como a gente lida com o mundo e como o mundo também se projeta na gente, né? Então não é à toa que a gente constrói o nosso imaginário, né, de mundo a partir dessa palavra que é a imagem, né? Então, pensando nisso, em algumas questões que sempre me foram importantes dentro desse campo de pensamento, tem três coisas que, para mim, eu precisava, de alguma forma, trabalhar, né? Então, eu vou só fazer essa introdução e já coloco as imagens antes, né? Antes de pôr as imagens, eu quero só pincelar isso porque eu acho importante. Uma que é o gesto, né? Ou seja, para mim é muito importante e o trabalho, como vocês vão ver, traz essa importância de inserir o gesto, evidenciar que há um gesto dentro de uma imagem, né? Que a imagem é uma construção, é um recorte, né?
e que ela é também aquilo que a gente pode ou consegue fazer delas, né? Então, eu vou entrar aqui na minha apresentação, deixa eu só compartilhar a tela. Deixa eu ver aqui. Deu certo aqui? Acho que eu entrei na segunda... Deu certo? Vocês estão vendo direitinho? Então, o trabalho que eu acabei fechando, né, entre aspas, assim, bem grandes, dentro da residência. Inclusive, antes também de seguir, acho que é muito importante colocar que a residência realmente foi um espaço, acho que a Diane colocou muito bem, né? Foi um lugar que nos permitiu construir esses trabalhos, né? Então, acho que isso foi muito significativo para todas nós, porque ainda mais nesse momento que a gente está tão isolado, tão distante de tudo, ter esse espaço, esse lugar que foi muito concreto, assim, muito real mesmo, acho que está ainda reverberando de forma muito positiva em todas nós, né? Então, partindo dessa ideia de pensar as imagens, de pensar o que as imagens, como elas nos impactam, de que maneira a gente se relaciona com as imagens, estou vendo já uns 2 anos, mais ou menos, 1 ano e meio, uma pesquisa dentro de imagens que eu já tenho, de acervo, tentando dar conta também de todo esse material que eu produzi. E aí, dentro do Residências, do Mulheres em Residência, a gente fez um recorte, né, desse trabalho, que é um trabalho grande, que se chama Irradiações de Corpo Ausente, que ele está sendo produzido ainda, que eu entendo, né, até a Milena fala que eu vou trabalhar ainda durante muitos anos com esse trabalho, porque tem muito material, mas a gente fez um recorte aqui, que é essa série, é uma série de colagens, que se chama Colunas, que ela vem, digamos, em 2 momentos, né? A partir do luto, né, do meu pai, que foi teve uma série de complicações de saúde na sua coluna vertebral, e a partir do falecimento dele e de eu coletar todos esses exames, essas imagens de exames que ele tinha, né, eu comecei a pensar de que maneira a gente se relaciona com as imagens, o que eu poderia fazer com essas imagens, ou seja, as imagens eram muito importantes para eu simplesmente pegar e jogar fora, assim, né? E aí, nesse processo, surgiu, assim, realmente, acho que foi uma virada, vou mexer nelas, vou transformar elas em outra coisa, vou me apropriar dessas imagens e vou transformar elas naquilo que eu gostaria que elas realmente fossem, né? Então, até eu deixei essas lâminas, essas imagens, elas não estão na conclusão, né? Não estão na exposição, ou seja, não é o trabalho final, mas é um pouco para mostrar para vocês essa manualidade que tem o processo, né? Então, eu tenho essas lâminas, que são tomografias computadorizadas, né? São tomografias da coluna, do quadril, de vários ângulos, né? Da coluna vertebral, e são imagens, são radiações que o corpo recebe, que se imprime, né? Esse corpo, que é um corpo real, que aqui está real, mas que ao mesmo tempo é um corpo ausente. Então, também essa possibilidade de trabalhar com a realidade, com a presença a partir da ausência, era muito importante. Foi o ponto de partida, né? Literalmente assim, a partir dessa ausência do corpo do meu pai, eu tinha a imagem desse corpo e eu transformei ele numa imagem ou num processo, né, que ressignifica tudo que essas imagens tinham inicialmente, ou seja, eu não conseguia lidar com o fato de que a última imagem que talvez do corpo do meu pai era uma coluna partida, né? Então eu começo a recortar, né, essas lâminas e começo a criar novas estruturas. Então o trabalho é braçal, de encontrar imagens no meu arquivo, de caixas, de viagens, da família também, e começar a dar novos sentidos para essa coluna. Então, essa que vocês veem à direita é a primeira coluna, da onde começa toda a pesquisa e todo o projeto, né? Inclusive, tem algumas imagens que eu recorto de
de revista, assim, e aí, a partir disso, dessa primeira colagem, eu vou fazendo uma investigação e um processo braçal, manual, né? Então, essas imagens de tomografia, elas são peças únicas, né? Essas fotografias todas são impressões que eu tinha guardado, algumas provavelmente eu não vou ter mais acesso a reproduzir elas novamente, mas ao mesmo tempo essa liberdade, essa libertação de transformar essas imagens, né, de dar um novo significado para todas as dores que as imagens me causavam por conta da história com meu pai, mas que também causam a tantas pessoas, né? Ou seja, a imagem ela tem esse poder. Então, o trabalho vai muito de ressignificar isso, né? De elaborar essas ausências, essas dores ou essas alegrias, né? E fazer esse processo mesmo. Opa, eu fui para o final. Ah, não, tá certo. Então, até aqui eu mostro um detalhe, e aí que eu acho que é o outro ponto que eu queria colocar, que é a costura, né? Então, a partir do momento que eu começo a fazer as colagens, vem uma outra vontade, uma necessidade, que é suturar isso, né? E quando eu faço a costura, o gesto de furar essas imagens, de passar o fio, para justamente evidenciar que há um gesto aqui, que há um processo que tem que ficar em evidência, e que é um processo que ele não se repete de alguma maneira, que a imagem que a gente cria, mesmo que a gente procure e tente repetir, a leitura sempre vai ser diferente, né? Então, eu senti muita necessidade, e eu acho que a costura vem um pouco resolver essa questão para mim. Então, como é que eu junto essa imagem desse corpo real, que está ausente, essas imagens que são as imagens de arquivo, de desejos, de memórias, como é que eu junto isso e transformo numa outra imagem, né? Então, através da costura, através de alinhavando esses conceitos, essas ideias que perpassam, né, o trabalho e a proposta. Então, aqui tem mais uma. Ao final, ao total, a série dentro do Mulheres tem 9 colagens. Elas vão crescendo ao longo do processo, né? Então, a primeira eu tenho um número menor de imagens, e conforme eu vou trabalhando, vão sendo colocadas mais imagens nessas colagens. Aqui eu trago um verso, né? Um pouco para também mostrar para vocês esse processo que eu colo com fita, costuro, faço esses remendos também, né? De alguma forma, como se fosse um corpo também, né? Essa coluna, ela é um corpo para mim, e eu quero que ela tenha esse resultado final, né? Então, tem essa estrutura por trás que sustenta, que está costurada e colocada, né, no trabalho. E aqui a gente chega na última coluna, que foi um desafio que eu me coloquei dentro da residência, ali meio motivada pelas nossas conversas. Então, essas últimas 2 eu fiz durante o mês da residência, as outras eu já tinha iniciado elas, né? Então, essa eu fiz, é uma coluna, ficou bem extensa, eu uso quase todos os recortes da lâmina, né? E aqui tem um detalhe, e eu fiz muita costura nela, ela tem muita costura, fios diferentes, tem costuras que vazam as imagens, né, que excedem o quadrado, né, das fotografias impressas, né, do papel, digamos. Então, aqui até fiz uma imagem para mostrar essa dimensão, essa manualidade, né, que também foi uma questão que apareceu nas conversas que a gente teve, porque aqui eu tenho reproduções, né? Todas as pessoas que acessam o trabalho através do computador é uma reprodução, né? E é uma reprodução chapada, então, de alguma forma, a costura, né? Até cheguei a fazer um vídeo para trazer essa manualidade, esse gesto, né? Esse movimento de costurar as imagens, né? Esse real, essa ausência, essa presença, o luto, e o luto não só do meu pai, mas o luto também dessas imagens, de alguma forma, né? Eu fiquei pensando bastante sobre isso depois, que eu acho que o trabalho também tem isso, né? Ao mesmo tempo que eu liberto
a dor, reconstruindo elas, recosturando um novo significado para a imagem, eu também estou me desapegando daquele conceito, daquela imagem, né? Então, até fiz essa imagem para mostrar a dimensão e a proporção e essa materialidade que as colunas têm, né? De alguma forma. Acho que essa era a última aqui. E também, acho que estou dentro do meu tempo aqui, né? Deixa eu só interromper o compartilhamento. Mas acho que do que eu tinha listado aqui para falar, eu falei, e o trabalho segue, né? Eu tenho um acervo grande ainda, né? De tomografias que são diferentes e que estão gerando outras séries. E isso tudo a gente conseguiu mapear dentro da residência, foi super importante, porque eu estava ainda num momento, acho que muito intenso, né? Então, reviver tudo isso, encontrar caminhos, assentar as ideias, foi realmente essencial, assim, para conseguir chegar nessa elaboração. Então, estou muito agradecida e muito feliz de estar aqui e de poder compartilhar esse trabalho com vocês também. É isso. Obrigada. Obrigada, Guadalupe. Parabéns pelo trabalho. Agora é a Betina. Olá, então, boa noite. Preparei também aqui uma apresentação. Eu tinha colocado apenas imagens, e eu ia comentando, mas achei também legal colocar assim um texto junto que eu vou lendo, vocês vão lendo, enfim. Bom, o trabalho que eu trouxe, né, para residência se chama PADD, e é um projeto que eu comecei a desenvolver em 2018. E, na verdade, no início, ele surgiu um pouco dessa minha relação com a minha mãe, né? PADD no balé clássico significa dança dois. E geralmente é um casal, né? Mas aí eu ressignifico isso e eu trago minha mãe, porque minha mãe foi por muito tempo, antes de ser mãe, ou junto com ser mãe, ela era minha professora de balé. E eu dancei, ela dançou estando grávida de mim, né? E eu dancei também super nova, assim, com 3 anos comecei a fazer aula. Então, para mim, sempre foi uma relação muito próxima, muito íntima, assim, muito pessoal. E eu trouxe esse projeto, né, o PADD, pensando nessa relação com a dança, com a minha mãe. E ele ficou um tempo parado. Eu comecei em 2018, trabalhei nele uns 6 meses, e ele ficou 1 ano e meio. Eu não mexi nele porque ele trazia questões muito intensas, muito profundas, assim. Eu sentia que eu precisava amadurecer minha linguagem na fotografia, e enfim, né? E ele começou, esse projeto começou de um evento traumático. O teatro onde a gente dançava, quando eu era criança, ele pegou fogo. Então, teve um incêndio, né, na cidade onde eu morei por muito tempo. E eu amanheci um dia com imagens desse teatro em cinzas, assim, completamente destruído. E eu tive essa urgência de ir lá e fotografar. Mas, para mim, nunca foi meramente um registro documental, simplesmente. Eu sempre senti a necessidade de manipular ou trazer alguma coisa para a imagem. Então, por exemplo, eu trago essa imagem, que foi uma das imagens que eu fiz no teatro, e eu ainda trago ela no projeto. Eu acho que ela simboliza muito, assim, desse momento para mim, desse espaço, me traz essa memória da dança, né? Essa sapatilha intocada junto desse lugar destruído, assim.
E acho que essa imagem, para mim, ela é norteadora para pensar o projeto, para pensar, né, como é que eu estava desenvolvendo ele. E, bom, no ano passado, em setembro, eu voltei a trabalhar esse projeto num outro curso, mas eu sempre senti necessidade, assim, de trazer ele, de desenvolver ele junto a mulheres. Eu acho que pelo tema, por trazer essas questões, né, com a minha mãe, eu sentia que eu precisava desse outro olhar, enfim, de ter um espaço mais específico, assim. Então, eu trouxe ele para a residência. E de início, as imagens que eu trouxe, eu estava com muitas possibilidades, muitos caminhos, porque também com tanto tempo já de trabalho, acabei fazendo várias imagens e estava um pouco perdida, mas sabendo que tinha ali potencial, né, de um projeto, de uma coisa mais bem acabada, assim, e a residência me ajudou muito a estruturar melhor esse trabalho, a fazer escolhas mais conscientes, a conseguir entender o que essas imagens traziam, e às vezes até eram comentários a outros trabalhos, né? Às vezes eram a Diane estava apresentando, o Guadalupe, e algum comentário ressoava no meu próprio trabalho. E tanto que foi assim que eu me dei conta de uma coisa muito básica, mas que determinou toda a minha relação com a fotografia e com a câmera, que é eu tendo vindo do balé, eu tendo vindo, né, tendo sido criada nisso, a minha primeira relação com a câmera não foi de produzir imagens, mas de ser fotografada, de ser imagem. Então, esse PADD, essa dança 2, antes de ser uma dança entre mim e minha mãe, que eu acho que é inevitável nesse trabalho, mas ele acaba sendo uma dança entre eu e a própria câmera, entre eu e a técnica, né? Entre a minha imagem, entre eu mesma e esse público, né? E aí eu coloco essa questão, né? Para quem eu danço, para quem eu performo, para que público é esse, né? Minha mãe, minha câmera, quem tá vendo, quem tá me vendo dançar, quem tá me vendo performar. E na verdade, essas questões, né, dessa forma que eu tô colocando aqui, eu acho que sempre tiveram um trabalho, sempre foi algo que me chamou muita atenção no palco, mas eu ainda não tinha tido essa visão tão clara, né? Nunca tinha caído a ficha, assim. Inclusive, foi um momento muito bonito. Foi uma aula antes, um encontro antes da gente ter finalizado a residência que eu apresentei. E eu tive um momento, assim, de êxtase, sabe? Percebendo que era sobre isso. Algo como se aquilo tivesse na minha cara o tempo todo e eu nunca tinha parado para pensar, parado para ver dessa forma. E eu tive mesmo uma sensação muito bonita, assim, de me dar conta de é isso, sabe? Bom, é um pouco isso que eu tento trazer com o projeto, que eu espero que eu consiga demonstrar. Nas imagens a seguir vai ficar mais evidente essa relação entre o ver e o ser visto, essa relação de que eu, antes de tomar a câmera na mão, eu era a imagem, né? Eu era fotografada. E eu acho que isso diz também muito para o próprio ser mulher, porque é uma relação diferente nessa socialização entre homens e mulheres, assim, né? Pensando num sentido binário, não é isso, mas em termos simples, eu acredito que as mulheres constroem essa identidade tendo essa consciência de ser olhadas, né? E isso é uma das linhas que molda o modo como a gente age, se porta e é. Então eu volto a essa questão, né? Para quem eu performo, para quem eu danço, para quem eu sou. E porque no balé isso é muito evidente, a questão da postura e do gesto, o gesto que é treinado,
e o corpo que ele é treinado, né? A gente aprende, o corpo tem um repertório próprio de movimentos e é uma repetição desses movimentos no palco, né? Então é quase como um microcosmos assim do mundo lá fora. Então eu espero que eu consiga demonstrar um pouco isso e também dizer que acho que se não fosse, realmente, acho, não tenho certeza que se não fosse a residência, se não fosse os comentários e o olhar generoso de todas as mulheres artistas, né, desse grupo, eu não teria chegado nesse resultado que eu vou mostrar agora para vocês. Então, eu só vou mostrar as imagens. Então, é isso que eu queria compartilhar. Alguns comentários também que eu pensei em coisas depois. Quando eu falo que essa minha dança com a técnica, essa minha relação com a técnica, né? Nunca foi uma relação fácil, foi uma relação tensa, então eu sempre senti a necessidade de mexer com a imagem, de manipular a imagem, de pensar ela também num objeto. Então, por isso eu recorto, eu colo, eu desmonto, nessa tentativa, assim, de desmontar a técnica mesmo, de tentar ver o que está por trás, de encarar a câmera, de tentar, não sei, desvelar alguma coisa, sei lá. Então, para mim, e para mim, inclusive, sempre foi uma questão, né? Eu sentia essa angústia de estar desenvolvendo minha própria linguagem ao mesmo tempo que eu desenvolvo o projeto, né? Porque não é meramente eu só fotografar, eu fotografava, aí eu imprimo, eu corto, então é sempre etapas, assim. E aí entender que, na verdade, isso faz parte do próprio trabalho, que não tem nada de errado com isso, que justamente é desse embate, né, que gera, enfim, que gerou essas questões todas, e até trazer isso aí. Bom, acho que é isso. É o Ouro Verde, Betina? É o Teatro Ouro Verde? É o Teatro Na Hora Rigon, em Pato Branco. Ah, tá. É porque o Ouro Verde, eu sou de Londrina e o Ouro Verde queimou também. Teve um Também? incêndio. Uhum. Meu Deus. Achei que Olha, fosse lá. Obrigada, parabéns, Betina. obrigada. Ju, para fechar as apresentações. Olá, pessoal. Então, eu vou compartilhar a tela e vou falando, tá? Deixa eu ver aqui. Compartilhar. Bora ver.
para a tela cheia. Então, gente, eu fotografo há muitos anos, eu faço retratos, né? E eu tenho uma documentação fotográfica a partir de um trabalho voluntário que eu faço com a ONG Marcela Para Prado e também com o Grupo Dignidade, com o IBDSEX e assim por diante, na cidade de Curitiba, mas também teve em outros lugares que eu fotografei. E eu coloquei como proposta da residência fazer uma edição desse acervo de fotos que eu tenho, de mulheres trans que são tão próximas a mim, porque eu faço trabalho há tantos anos. Daí, durante o processo da residência, a gente é instigado a contar de onde vem nossas vontades, né? E eu trouxe uma história pessoal, né? Por isso que o projeto é Em Busca de Mônica. Quando eu era criança, uma amiga da minha mãe, que é uma mulher trans, fez parte da minha formação, né? E todos os retratos que eu fiz eram buscando essa Mônica. E sempre quando eu estou retratando as pessoas, eu busco ela, e algumas das meninas até que eu fotografei, elas conheceram a Mônica. Infelizmente, a Mônica foi vítima da violência, né? E não está entre a gente. E durante esse processo da residência, a gente começou a fazer essa edição e trazer algumas memórias minhas diante dessas fotos, desses retratos que eu tenho, sempre buscando essa figura tão importante para a minha formação. E daí eu trouxe que eu lembrava muito das questões das imagens, das risadas, que são sempre presentes nas minhas fotos. A minha retratação das mulheres trans são mulheres que elas já estão empoderadas dos seus nomes sociais, empoderadas das suas figuras femininas. Então, elas têm sempre nessa posição mais forte e avante de enfrentamento. Por isso que eu faço essa escolha para estar retratando elas de uma forma que é uma documentação fotográfica, mas ela traz essa parte, digamos, glamurosa do processo, né? E daí eu acabei fazendo um textinho que eu nunca tinha colocado esse lado pessoal, né? Falado assim abertamente, que vem dessa questão da relação que eu tenho desde pequena com uma mulher trans, com a minha própria questionamento, que eu já tive questionamento sobre questão de gênero, que quando eu era pequena eu achava muito mais viável, por eu ser uma pessoa que praticava esporte, eu ter um corpo masculino para ser aceita. E durante esse processo da minha infância, a Mônica ela foi muito importante, né? E ela conseguiu me fortalecer como mulher. Eu me entendo como mulher, eu sou uma mulher lésbica também, pertenço ao grupo, né? E eu fui fazendo essa retratação durante os anos. Eu trouxe aqui alguns trechinhos do texto, né? Como vocês podem ver. E também durante a residência, como eu vim da fotografia de película, eu trouxe essa coisa que eu não edito as minhas fotos, né? Eu não faço manipulação nelas. Eu faço a formatação da câmera e faço o registro da forma que eu desejo, mais próximo da forma que eu desejo. A gente sabe que o que a gente imagina não sai ali na câmera, sai um pouco diferente, mas eu não faço esses tipos de manipulação. Eu trouxe aqui para vocês daí também a questão do nome da Mônica, né? Que é essa questão do exercício da cidadania, que é tão importante que a gente chame as pessoas pelo nome social delas, né? E daí também tem essa questão desse meu relato mais íntimo. E daí durante a residência, como eu era muito pequena, ela morreu, ela faleceu, eu tinha 12, 13 anos, foi a minha questionamento maior. Eu tinha 14, foi antes dos 15 anos.
né, que eu tive, que ela não fez mais parte da minha vivência diária, assim, que ela ia na casa da minha avó, ela tomava café com a gente, ela estava presente quando eu fiz a barba, né, e ela explicou que se eu continuasse fazendo a barba, eu ia me encher de chuchuzinhos, assim, e essas questões da feminilidade foi ela que me explicou também. E eu também trago isso nas imagens que eu faço. Muitas fotos são de concursos, são de concursos Miss Trans, Miss Trans Paraná, Miss Trans Curitiba, mas eu também tenho um acervo bem grande que eu tenho de retratos que como tem algumas que a gente se tornou amiga, né? Porque muitos anos fazendo trabalho dentro da ONG, você cria outros vínculos com as pessoas, né? E eu tenho outras fotos, mas as que foram selecionadas para residência são essas fotos da questão do empoderamento delas, como elas desejam que a sociedade veja e aceite elas como mulher, né? E daí tem essa questão que até a Milena e as outras mulheres me ajudaram a ver, essa questão do desvendar a Mônica, né? E no processo da residência, eu acabei fazendo autorretratos também, porque muito do que eu utilizo, do jeito que eu falo, do jeito que eu me porto, vem dessa questão da Mônica ter feito parte da minha formação de indivíduo, né? Mesmo. Tá aparecendo? Tá aparecendo para todo mundo ou tá tela branca, gente? Tá branco. Tela branca. Tela branca. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Eu vou fazer assim, não cheio, daí todo mundo consegue ver tudo, tá? Porque eu não sei o que aconteceu na apresentação de tela cheia. E daí também, como eu não tinha nenhuma imagem da Mônica para fazer esse contraponto da questão da minha memória, que é retratado nesses retratos que eu faço, tem muitas nuances nos retratos que eu faço que lembram momentos da Mônica na minha infância, né? E daí eu fui conversar com a minha mãe, eu tive que conversar com outras pessoas também que tinham essa vivência mais próxima com a Mônica na minha infância, e eu consegui um retrato dela, que daí vai estar na exposição e no livro dos Mulheres em Residência. E como eu havia falado anteriormente, eu também acabei fazendo retratos, tentando representar a Mônica em mim, porque eu não tenho... os traços dela eram mais quadrados, ela tinha traços mais angulosos do que o meu, e daí eu acabei tentando performar a Mônica em alguns retratos. E essa busca pela Mônica tem relação com essa minha vontade de estar se voluntariando e perto de pessoas que fazem parte da minha formação. E é por isso também que eu faço essa documentação fotográfica, esse trabalho fotográfico com a população trans. A grande maioria das fotos são mulheres trans, né? Mas eu tenho alguns homens trans também. E para a residência eu fiz esse pequeno recorte dessas imagens delas mais empoderadas. E alguns retratos, autorretratos, que buscam essa questão da Mônica também. Esse aqui é meu site, gente. Além de fotógrafa, eu também sou design gráfica e montadora. Aqui é a seleção das 12 fotos, sem a foto da Mônica, que daí vocês vão poder estar vendo na exposição virtual e também no livro. E é isso. E desculpe se eu me atrapalhei, porque eu acabei ficando emocionada, como sempre. Pausar compartilhamento. Preciso de um help, gente. Como que eu tiro compartilhamento? Você clica onde você clicou para compartilhar. Uhum. E aí ele fala, você quer
encerrar, né, o compartilhamento, aí você clica assim. Não sei se está aparecendo em inglês aí, que o meu tá tudo em inglês. Embaixo, onde tem share screen. Sim. Aí você clica, daí fala, você vai, né, stop screen sharing. Só que não está aparecendo. Não? Será que é porque você está no modo da apresentação aí? Vamos ver. Saiu. Obrigada, gente. Desculpa que eu fiquei meio emocionada, daí Obrigada. Os pensamentos Emocionou aqui. a gente. Porque... Obrigada, Ju. Bom, todas as apresentações, concluímos as 5. E a gente também combinou lá no nosso grupinho que a gente queria deixar um tempo para conversar com vocês. Então, quem tiver perguntas, comentários, se quiserem também abrir o microfone, se quiser colocar no chat. Não sei se a Thalita já pegou alguma pergunta também no chat anterior. No chat não tem perguntas. O pessoal hoje está comentando bastante, mas acho que, né, de dar esse retorno. Mas e me acionem ali, caso tiver, porque pelo que eu passei aqui, deixa eu passar de novo, não tem perguntas, só comentários. Mas podem Se tiver ficar... ficado alguma coisa perdido, falem para a gente, por favor. Apontem, falam, você esqueceu a minha pergunta, mas não tá. Nossa, hoje, gente, tem muito comentário, né? Acho que tem uma pergunta lá em cima da Larissa, que é para o trabalho da Diane. Então eu passei batido nessa. Deixa eu ver. Eu estava que ela dá abrindo ele toda hora. Em cima da Larissa. Que ela fala. Eu acho que as Quem apresentações. que fez? Parabéns, gente, pelas apresentações e trabalhos, muito emocionante. E eu acho que não tem perguntas, porque realmente as apresentações foram tão completas, assim, e sinceras e verdadeiras, que não deu tempo da gente elaborar as perguntas, assim, porque a gente ainda está recebendo tudo isso de vocês, desde ontem, né? Eu estava pensando também nas apresentações de ontem e as de hoje, e como é bom estar num espaço, assim, com essa verdade toda, né? De que cada um está buscando dentro de si essa verdade e transformando isso, né, em imagens sensíveis. Parabéns a todas, parabéns a Milena, né, e a Isa que não está aqui, né, e pelas orientações, e claro, as nossas produtoras maravilhosas. Obrigada, Mila. Gente, eu não achei. Obrigada, quem perguntou, puder ligar o áudio ou escrever aqui. Achou? Anotei aqui. A Larissa falou assim, parabéns pelo trabalho, Diane. As fotos ficaram incríveis. A forma criada pelo seu corpo me levou às criaturas fantásticas imaginadas pelos europeus sobre outros lugares. Esse olhar sobre o outro. Se puder falar, se fez essa associação, fazendo favor. Sim. Eu achei que era mais um comentáriozão. Eu esqueci, não vi essa parte do se puder falar. E achei incrível, Larissa, esse apontamento. Tem tudo a ver mesmo com o corpo. Eu não sei se eu entendi direito esse olhar sobre o outro, sobre uma diferença. Oi, eu estava procurando o foninho, desculpa. Só parabéns para todas. Nossa, muito emocionante e foda. E tô sem palavras, assim, com o trabalho de todo mundo. Sobre o comentário que eu fiz para a Diane, é que a sua pose me lembrou muito aquelas gravuras que eles faziam sobre o que eles imaginavam que iam encontrar nos novos mundos. E geralmente esses novos mundos é sempre uma mulher muito fatal, né? Totalmente que vai matar, essa relação com o outro como uma figura fantástica, estranha e assustadora, porque eles não sabem o que vai acontecer, né? E essa associação com a figura da mulher, como sempre, né, gente, que é a fodida da história. E daí esse corpo seu me lembrou muito uma imagem que tem desse momento, que é uma gravura, e ficou exatamente esse desenho que eles faziam. Eu achei muito incrível isso. Me veio essa imagem. Eu vou até procurar aqui para ver se eu jogo ela no site. Daí eu queria ver se você tinha feito alguma referência a isso. Não, eu não conheço. Se você puder mandar, vou gostar de ver.
Eu queria fazer uma pergunta para a Diane. Você comentou, Diane, de um documentário. Todo mundo está me escutando, né? Que deu um negocinho aqui no áudio, tá? Sobre um documentário, né? Que você que tem sobre as mulheres na sua região, né? Uhum. Eu tô com ele aberto aqui, eu vou colocar o link para vocês. Até tem uma outra mulher do Oeste Catarinense aqui, que é a Sônia Loren, que participa do grupo com a Mila. Ai, Talvez tenha mais sim. alguém que assistiu. É bem triste, mas é importante de ver. Eu vou mandar o link para vocês aqui. E daí eu queria saber, porque né, a gente fica também preso nas imagens, tem momento que daí para conciliar com a fala de vocês, talvez você tenha até explicado, mas você se apoiou nesse documentário no seu processo ou depois você chegou nele? Como que com Esse documentário eu vi depois. Depois. Mas depois, quando eu fui tomando consciência que eu tava também trazendo junto essas mulheres, assim. Legal. Foi muito, muito precioso descobrir ele, assim, e falar de específico desse lugar, que também pode ser que seja de vários lugares, né? Uhum. Mas são essas pessoas, né? Essas mulheres. Incrível. Temos mais perguntas, comentários? A Mariana Galli colocou aqui mais uma pergunta. Leio, Thalita? Não, isso que eu ia falar. Quer falar, Mari? Eu posso ler? Posso seguir? Pode ser. Eu tinha um monte de coisa para falar de todas, mas não vai dar, né, gente? Porque senão eu vou fazer cada uma. Queria poder ver de novo para ir pensando em cada pergunta, mas de tudo que você me apresentou, eu fiquei curiosa para saber se era o seu corpo em todas as imagens, né? Que a gente tem aquela mudança, e esses espaços é o interno de um prédio, me parece, né? Tem corredor, tem uma porta, tem umas cores bem que comunicam uma imagem que se conecta com a outra, uma textura do chão, isso me chamou bastante atenção. E aí eu fiquei na dúvida de saber se todos os corpos eram seus ou você fotografou pessoas nesses ambientes. Então, são outras pessoas. Tem uma única foto que é meu corpo, que é a foto da vagina. E a primeira foto, que é da abertura, ela é da primeira série com a qual eu tinha começado a residência, que era a série de corpos, e que era uma série que tinha começado com autorretrato. E aí depois se estendeu com uma amiga minha que é performer, que é a Jaque Jordão. Não sei se você já ouviu falar. Estou fazendo um curso bafo com ela. Tá fazendo, gostei. Então, a Jaque é a primeira pessoa assim, que abre a foto. E uma das últimas fotos, que é a escada do prédio, é uma modelo. Era até um trabalho que eu estava fazendo, e aquela foto saiu do trabalho. E várias das minhas fotos eu pego de trabalhos também, assim, essas que não entram no final, ou eu aproveito e faço uma outra coisa. E aí esses espaços também são, às vezes, locações, ou algumas são do prédio que eu moro, depende muito, eu vou pegando. Acho que é isso. Ficou mais alguma dúvida? Então, ok, Naira, legal, obrigada. Tem uma pergunta da Juliana Arruda. Eu acho que eu vou fazer assim. Eu acho que é mais rico quando vocês perguntam, né? Assim, utilizam o áudio para não ficar essa coisa fria só da escrita. Mas quem não tiver com a câmera ligada, eu acho que a pessoa quer realmente que a gente leia, né? Então, daí eu vou ler a da Juliana Arruda. Gostaria de saber se a Guadalupe pensou em apresentar o verso de uma das imagens como uma imagem mesmo, considerando que o verso, a costura, remete muito à coluna vertebral. Oi, então, eu acho que até comentei que as colagens, elas são um objeto, uma peça, né, que ela teria que ser vista ao vivo, assim, né, e que pudesse ver os dois lados dela, frente e verso, né. Então, eu coloco ela aqui, eu gosto de mostrar esse caminho que a costura faz por trás, né? Então,
eu apresento em alguns momentos, mas aí eu acho que ela pode entrar como pode não entrar, depende muito do momento, mas como ela é uma peça única, cada colagem é uma só, assim, e quando eu for expor elas ao vivo, assim, a ideia é que se possa ver ela frente e verso, né? Não esconder esse processo que está ali, muito pelo contrário, né? Assumir ele e mostrar o trabalho, né? Não sei se eu respondi a pergunta. Eu achei o verso extremamente rico. Achei ele de uma riqueza impressionante, porque tem os detalhes desse caminho da costura, né? Da sutura ali. E ele parece que conta uma história ali, o verso. Então, por isso eu pensei, para o Residência, você não pensou em, de repente, uma das imagens apresentar só o verso da imagem? A gente não chegou a conversar, acho que muito sobre isso, né, Milena? Mas acho que a gente surgiu a questão, assim, nos trabalhos, Juliana, a gente falou muito sobre isso, tentando entender a costura, o processo de costurar, e você usou a palavra certa, né? A sutura também remete a uma das imagens que eu vi, né, do meu pai, ainda no processo de reabilitação. Ele teve a coluna toda costurada, assim, de forma muito grosseira, né? Um fio grosso e uma pele assim. E até no processo da residência ficou muito evidente que essa costura que eu faço nas colagens, ela de alguma forma eu quero tirar essa imagem ruim daquela costura que tinha na coluna do meu pai e transformá-la numa costura mais poética mesmo, né? Uma costura que tem essa potência. Então, quando a gente conversou em alguns momentos como mostrar, e ainda é uma questão, porque a gente não pode ainda, né, ter essas exposições ao vivo e tal, as colunas elas têm que poder ser vistas inteiras, né, frente e verso, e tem algumas costuras que saem pelos lados, né, então, mas eu gostei, acho que é uma sugestão que a gente tem que considerar, assim, e o verso, sim, é importante, né, todo o processo, até a apresentação aqui, tem todo um outro lado do trabalho, que é um trabalho mais conceitual, em que eu trago todas essas questões mais, digamos, pessoais, né? Mas eu quis trazer mais aqui na apresentação o processo mesmo, porque só essa imagem assim chapada, eu acho que as pessoas talvez não tenham a mesma relação do que o processo ou o trabalho em si traz junto, né? Então eu acabei priorizando mostrar da onde vêm as imagens, mostrar o verso, enfim, mas gostei da ideia, acho que temos que considerar também. Eu até queria complementar né, que você acabou não falando, mas, enfim, foi uma questão, né, assim, que permeou as discussões, como apresentar o trabalho da Guadalupe e tal, mas como ela bem colocou, por conta dessa questão de que é muito improvável que a gente tenha, assim, grandes exposições, é claro que as coisas vão continuar a acontecer, mas projetos assim que a gente consiga convidar as pessoas e tudo mais de uma forma mais livre, com os cuidados, né, que o momento pede. A gente acabou, a Guadalupe foi muito para outros lugares, né? Então ela também desenvolveu alguns trabalhos em vídeo, que olha, essa mulher trabalha, viu? E ela mergulhou de cabeça no processo. E aí a gente acabou indo também para algumas outras discussões, porque o tempo também era curto, e ela está fazendo um trabalho agora de costura, né, que ela faz uns vídeos que ela costura a taioba, e ela está fazendo uns vídeos que são performances também no jardim da casa dela com a costura. Então, a costura, ela acabou, de certa forma, se resolvendo temporariamente num outro lugar, né? Ela canalizou esse exercício da costura, essa ideia da evidência do costurar, num trabalho seguinte, que a gente chegou a conversar sobre, né? Foi discussão no grupo, mas que ainda está em processo, que vem mais coisa por aí. Eu acho que essas buscas, acho que era uma coisa que eu queria colocar, assim, um comentário assim, em relação ao que a residência trouxe para nós, do grupo, né? E imagino que nos outros grupos também, essa nova abertura de caminhos, né? Ou seja, todas nós, eu acho que a gente
conseguiu dar uma girada assim na forma que a gente percebe a nossa produção, na forma como a gente se relaciona com o que a gente está trabalhando, e a gente ficou muito inflada, eu diria essa palavra assim, eu pessoalmente mais talvez, mas muito inflada nessa necessidade de botar esses trabalhos no mundo, de falar o que a gente tem que falar, de colocar sensibilidade de verdade, né, a nossa sensibilidade de mulheres, de artistas. Então, eu acho que a costura tem isso, né, ela tem essa potência. E aí, quando eu começo a sentir essa dificuldade de que o espectador, né, porque o trabalho, a gente pensa nesse lugar do espectador que recebe, né, eu comecei a sentir essa dificuldade de como que ele vai enxergar essa costura num chapado, numa foto. E aí eu fui para a performance, aí eu fui para o vídeo, né, porque ele não estava dando conta de alguma forma disso. Então, esse impulso, esse gás que a residência nos deu de ter essa questão, bora, sabe? Faz, coloca ela em outro lugar, não tem que sempre fechar, muito pelo contrário, foi se abrindo assim, e ao mesmo tempo resolvendo pontualmente questões, né? Então, acho que esse processo, em todos os trabalhos, todos chegaram de uma forma, saíram de outra e possibilitaram novas propostas para frente, assim, né? Então, as mulheres que estão aqui que o digam, né? Todo mundo deu um giro mesmo, né? Como chegou e como saiu, e saiu com muito mais do que podia ter imaginado, assim. Então, acho que Juliana, eu agradeço até teu comentário e vi que você também trabalha com costura, mas é por aí, assim, é um trabalho que ele está acontecendo, ele tem muitos caminhos ainda, né? Então, às vezes é por aí, tem que ir experimentando e tentando, né? O importante é colocar essa sensibilidade para o outro, assim, eu acho que essa a nossa missão aqui, de alguma forma, né? Guadalupe, eu tenho uma pergunta também relacionada a isso, que me veio aqui, que a Milena comentou que você só transportou a costura que já vinha de antes, né, para esse projeto agora. E aí você estava falando que a parte dos pontos, né, que eram uma costura grosseira, e daí isso te levou a trazer a costura ou eu acho que foi um pouco inconsciente, sabe, Thalita, no primeiro momento, assim. Mas durante a residência, durante o processo de ter que escrever sobre o trabalho, pensar de onde que vieram as questões, o meu processo de trabalho sempre foi, no início, ele é intuitivo. Eu sinto que eu preciso fazer alguma coisa e eu vou colocando. Uhum. E aí depois eu vou tentando destrinchar, entender como eu cheguei nesse lugar, né? Então eu acho que dentro da residência a gente fez o trabalho de construir esse mapa mental das propostas, né? Do que a gente estava falando, e foi muito importante, assim. E aí me veio essa lembrança até num relato, né? Até o pessoal falou que se emocionou. Os nossos encontros foram muito emocionantes mesmo, assim, a gente chorou, a gente se transportou, foi uma loucura, assim. E numa dessas conversas eu fiz essa conexão, assim, porque a menina falou, por que da costura, né? E me veio, e ficou muito claro que naquele momento, no início, era uma costura tentando juntar tudo e resolver, mas também tinha um processo, digamos, de cura, né? Não sei se cura seria a palavra, mas tinha um processo de ressignificar, de alguma forma, aquela imagem, né? Porque para mim era uma imagem, aquela imagem da coluna do meu pai toda suturada de forma grosseira, né? Uhum. Então, essa imagem eu precisava ressignificar ela, né? Então, de alguma forma, eu faço esse trabalho buscando isso, e era essa imagem, não eram as imagens da radiografia, era muito mais aquela imagem do corpo dele presente na minha frente, né? Então, inicialmente era consciente, mas ao longo do processo a gente foi percebendo, eu pude perceber e pude compreender isso, veio luz, assim, e foi bem importante, foi muito, muito importante mesmo, assim. Como a Bettina também trouxe a questão do trabalho, que para ela teve esse insight, né, de se perceber que o trabalho era sobre ela ser fotografada, né? Então, o grupo permitiu, possibilitou, instigou esses tipos de reflexões, assim, né? Mais profundas, mais acolhedoras também. Então é engraçado sobre isso, porque
por mais que cada uma tivesse seu projeto e desenvolvesse, né, sua própria, né, você já tá ali, já tem uma produção, já tem alguma coisa, mas já era claro para mim, mas ainda mais com a residência, o quanto é coletivo, né, o ato de fotografar e o ato de trazer o trabalho, porque às vezes as coisas estão ali na nossa cara e você não vê, basta uma pergunta meio inocente ou meio querendo entender o que está acontecendo e aquilo destrava vários nós, assim, é muito, muito louco, é muito interessante. Eu acho que isso aconteceu, talvez com todos ali, teve vários momentos, assim, de comentários que você via que a pessoa parava, pensava e elaborava, e aí aquilo, não sei, acendia luzes ali, fazia com que desenvolvesse coisas, sabe, tava ali, tava na cara, tava na imagem, né, mas ter outra pessoa vendo a imagem, né, ter pessoas que estão ali muito presentes, eu acho que, inclusive, é algo que fica muito da residência para mim, por mais que tivesse cada uma num canto, assim, foi muito presente, foi muito, teve essa doação do tempo e da presença de cada uma, assim, eu acho que disso a gente conseguiu ir além, né, tava tudo ali, mas precisa desse olhar de outra pessoa para iluminar coisas das imagens, né? Eu acho que também é impossível não ver a apresentação de vocês e não imaginar isso. Claro que a gente vai expor isso no site e no Instagram, mas eu fico imaginando me passeando por um local expositivo, assim, tendo acesso. E por exemplo, esse caso da Guadalupe, claro que aconteceu com várias, né, quase todas aqui, imaginar isso na exposição, mas do Guadalupe eu fiquei pensando, essa frase me marcou muito, a costura era feita grosseira. E aí, agora a gente falando sobre isso, eu fiquei pensando que talvez eu tivesse interpretado com base num texto curatorial, claro, né, que essa frase da Guadalupe talvez estivesse de um outro dispositivo na exposição. E aí me pareceu que ela se apropria da costura e diz, não, eu vou costurar do jeito que eu imagino que o meu pai merecesse, que a coluna merecesse ser costurada. E as cores também, então, nossa, eu fiquei viajando nisso, assim. Obrigada. E você sabe que costurar, né? Que daí, claro, eu comecei a pesquisar e a ler mais e tentar entender esse gesto, né? E a costura, ela, na sua definição, assim, ela é sutura também. E aí essa possibilidade de que você, ao mesmo tempo que você está, por exemplo, construindo uma roupa, né? Costurando um tecido, juntando, você também pode estar construindo tecidos, peles, né? Ou seja, e aí os significados, né? Isso que é interessante da pesquisa, de você se dedicar a um projeto, pesquisar que as coisas vão se linkando, assim, né? Então, que eu acho que o próprio Mulheres em Residência tem isso na sua proposta, né? Essas costuras, esses alinhavos de ideias, de propostas, de sentimentos, que tem tantas camadas, né? A Milena sempre falava isso todo encontro, tudo tem muitas camadas, a gente precisa encontrar essas camadas e realmente fazer essa trama, né? Esse alinhavo muito forte. Então, a coisa de furar mesmo, furando a pele, né? Furando a imagem, para mim, assim, diz muito do meu processo e da busca do que eu estou querendo trazer também para o espectador, né? O espectador sentir que a gente constrói uma imagem, mas que essa imagem também a gente pode destruir ela, né? Então, e ressignificar ela numa outra coisa além daquilo que nos é dado, né? Então, que esse processo ele é permanente e em constante transformação, assim, enfim, é isso. E é curioso também que ontem os trabalhos estavam mais para o interno, né? Uma questão mais do psicológico mesmo. E aí, quando a gente vem para o grupo da Milena, que é justamente a questão do gênero, né? É impossível não ir para esse fronte corporal, assim. E ele foi, eu acho que aqui representado de diversas maneiras, seja pelo trabalho documental da Ju, né? Mas que também traz esse enfrentamento que é latente, que é contínuo. Mas com a Bettina, que também, né, teve que ir com o corpo da mãe, né, enfim, eu achei que isso, a Naira também, o processo dela, a Diane, acho que todas, eu fiquei pensando nessa relação aqui, vou ficar tentando fazer essa analogia, assim, com todos os encontros a partir, assim, até sexta-feira.
Pessoal, será que alguém tem mais alguma questão ou a gente vai encerrando? Quer dizer, encerrando por hoje, né? Porque amanhã, quinta e sexta tem mais. Então, eu vou dar os recadinhos finais. Bom, no dia 30, então, eu falei ontem, mas que não estava, a gente vai lançar a exposição no site, que é mulheresemresidencia.com.br, e também no Instagram. E a gente também está preparando uma publicação onde vocês vão conseguir também ter acesso aos textos curatoriais, aos textos, né, de todas que participaram, todas as mulheres que desenvolveram, né, esses projetos. E esperamos vocês também amanhã às 19h, na quinta-feira, na sexta. Então, amanhã Lu Berlese, quinta Mila e sexta Pretícia. E divulguem para amigos e para todos aí. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Obrigado. Obrigada. Nos vemos amanhã. Beijos.